Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Nesta edição, nós falaremos sobre a tentativa por parte do governo federal de manipular os dados da pandemia de coronavírus, as informações sobre mortos e infectados. Falaremos também sobre as invasões em leitos de UTI incentivadas pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Também o programa deve tratar das ameaças do ex-astrólogo Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, contra o presidente e contra empresários que supostamente o abandonaram. E claro, vamos falar das fake news da semana, como a história de que Tasuku Honjo, o vencedor do Nobel de Medicina, andou dizendo por aí que o coronavírus foi fabricado pela China em um laboratório. Será mesmo? Bom, pessoal, eu imagino que vocês já prepararam o copo com antiácido, então acomode-se no sofá que o programa já vai começar. Nesta semana, o Brasil voltou a ser destaque na mídia estrangeira, dessa vez pela grosseira tentativa de manipulação de informações da pandemia por parte do governo federal. À medida em que o número de mortes aumenta no Brasil, Bolsonaro limita a divulgação de dados, noticiou o jornal americano Washington Post. O britânico The Guardian também demonstrou perplexidade com o fato do governo ter deletado boa parte das informações sobre a doença no site oficial do Ministério da Saúde, atitude vista por eles como totalitária. É claro que, no zap do tio Valdemar, tudo isso não passa de um grande mimimi de esquerdopatas, gaysistas e maconheiros. Mas, afinal de contas, por que isso gerou tanta celeuma mundo afora? Primeiro, o governo passou a retardar a divulgação dos dados diários sobre a pandemia. O presidente Jair Bolsonaro acabou reconhecendo o motivo do atraso. Fala-se dessa alteração da divulgação do Ministério da Saúde em relação aos dados, que agora está sendo divulgado às 10 da noite. Acabou a matéria do Jornal Nacional? Bom, depois, o Ministério da Saúde resolveu não divulgar mais o total de mortes e de casos confirmados de Covid-19 no Brasil. Por fim, eles resolveram excluir da estatística as vítimas que morreram em decorrência do coronavírus, mas só tiveram o diagnóstico da doença confirmado após a morte. Tem que divulgar os mortos no dia. Por exemplo, ontem, praticamente 2/3 dos mortos eram de dias anteriores, o mais variado possível. Tem que divulgar o do dia. Sabe qual é a malandragem? Em 44% dos casos, o diagnóstico só vem após a morte do paciente. Ou seja, ele falece com suspeita de Covid-19, mas demora alguns dias para sair o resultado do teste que confirma isso. Com o método proposto pelo governo, 2 em cada 5 mortos simplesmente seriam excluídos das estatísticas oficiais. Foi o que aconteceu na segunda-feira 8. O governo federal reportou a existência de 679 mortes em um dia, ao passo que as secretarias estaduais de saúde notificaram 849 óbitos registrados em 24 horas, dados que foram compilados por um consórcio de veículos de imprensa. É justamente por isso que a grande maioria dos países, incluindo as nações europeias, os Estados Unidos, usam como critério o número de mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Dessa forma, nenhuma vítima desaparece misteriosamente. Não bastasse, o governo Bolsonaro insiste em alimentar fake news e teorias conspiratórias, acusando os governadores de inflar os números da pandemia para obter mais recursos financeiros da União. Carlos Wizard, que chegou a ser convidado a chefiar uma secretaria do Ministério da Saúde, chegou a propor uma recontagem de mortos em entrevista ao jornal O Globo. Diante da repercussão negativa da declaração dele, ele acabou desistindo de assumir o cargo público. Ainda bem, o empresário Mormon não tinha qualquer experiência na área da saúde e pulou fora do barco quando viu as suas empresas ameaçadas de boicote por conta desse tipo de declaração. Bolsonaro, por sua vez, incentivou seus seguidores a invadir leitos de UTI
para verificar se de fato havia pacientes com Covid-19 por ali. Dá uma olhada. Pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Exatamente. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não. Bom, na semana anterior, deputados bolsonaristas já haviam invadido o hospital de campanha do AMB, na capital paulista, para provar a espetaculosa tese de que não havia pacientes ali. Vão responder a um inquérito criminal. Foram denunciados pela Prefeitura de São Paulo por coagir os profissionais de saúde que estão ali, além de colocar a vida dos pacientes em risco. O pior é que seguidores da seita messiânica liderada pelo presidente resolveram efetivamente invadir a UTI de um hospital no Rio de Janeiro. Chegaram lá quebrando tudo, derrubando computadores no chão. Parabéns, presidente, o senhor conseguiu o que queria. Evidentemente, todo esse circo serve a um propósito: justificar a incompetência de Jair Bolsonaro no enfrentamento da crise do coronavírus. O Brasil já soma mais de 40 mil mortos pela doença. E no momento em que você estiver assistindo esse vídeo, é bem possível que o Brasil já ocupe a vice-liderança no ranking mundial de mortalidade, atrás apenas dos Estados Unidos de Donald Trump, não por acaso o grande ídolo de Bolsonaro, e que também negou a gravidade da pandemia no início. Mudou de posição. Há tempos, as milícias digitais bolsonaristas espalham mentiras para alimentar essa teoria conspiratória. Já tivemos um surto de primos de porteiro que morreram em explosão de pneus de caminhão, mas tiveram a morte computada como Covid-19. Tivemos também uma onda de boatos sobre sepultamentos de caixões vazios ou com pedras. Chegaram até a usar uma imagem de um protesto na Flórida para dizer que estavam forjando mortes no Brasil. Nós desmentimos todas essas cascatas com reportagens e fontes oficiais em episódios anteriores, mas claro, tem quem prefira acreditar no zap do tio Valdemar. A mais recente invencionice da turma é que Tasuku Honjo, o vencedor do Nobel de Medicina, teria dito que o coronavírus foi fabricado pela China em um laboratório. Bem, ele já se manifestou sobre isso, desmentiu, claro, e lamentou ter de perder tempo rebatendo fake news, enquanto todos deveriam estar concentrados em cuidar das vítimas do Covid-19 e prevenir, deter o avanço da pandemia. Segundo ele, a difusão de alegações infundadas sobre as origens da doença é uma distração perigosa. Outra distração perigosa, na minha humilde opinião, é a oferta de curas milagrosas para a doença. E aqui eu não me refiro apenas à cloroquina, o controverso medicamento que Bolsonaro prescreve para os pacientes com Covid-19 e que não tem eficácia comprovada cientificamente. Bem, recentemente, uma mulher se ofereceu ao presidente Bolsonaro para servir de cobaia em testes com alho cru. Ela diz que conversa com Deus desde os 6 anos de idade e descobriu, por meios divinos, que o enxofre presente no tempero cura o Covid-19. Bem, fé não se discute. Tem quem acredite nas sementinhas mágicas vendidas pelo propósito de R$1.000 pelo pastor Valdemiro Santiago, não é mesmo? Mas o enrosco é que o presidente não só deu ouvidos a ela, como se dispôs a apresentá-la à equipe do Ministério da Saúde para apresentar a sua tese. Dá uma olhada. A reposição do enxofre. Por que os médicos não falam sobre a reposição do enxofre? O senhor sabe? Eu não sou... Sabia que quando a pessoa usa um dente de alho cru por dia, aumenta a imunidade? Por quê? Porque é rico em enxofre. Essa é a cura, é a reposição. O enxofre mata o coronavírus e o enxofre previne contra um monte de doenças e bactérias, um monte de vírus. Eu deixo um telefone com alguém aqui do... Pronto, aqui.
Dá seu número, por favor. Liga para a senhora. Pelo visto, o Ministério Público Federal vai ter de encaminhar outra notificação ao Ministério da Saúde. Na última vez, o governo viu-se forçado a reconhecer publicamente que o feijãozinho mágico do pastor Valdemiro não passava de uma fake news. Bem, antes de encerrar o programa, eu gostaria de soltar um trechinho das declarações de Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, que andou aí ameaçando não só o presidente da República, mas também alguns dos seus empresários mais próximos, que, segundo ele, o abandonaram. Dá uma olhada. E esse seu Bolsonaro, o que ele fez para me defender? Bosta nenhuma! Hã? Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Você veja, só essas multas que os caras estão cobrando de mim é para me arruinar totalmente. Tá entendendo? E outra coisa, você não está agindo contra os bandidos. Você vê o crime, eles cometem o crime, você os presencia em flagrante e não faz nada contra eles. Isso chama-se prevaricação. Quer levar um processo de prevaricação da minha parte? Hã? Esse pessoal não consegue derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda desse seu governo. É preciso contextualizar um pouco essa declaração. Olavo de Carvalho sofreu sucessivas derrotas na justiça e terá de pagar uma indenização milionária a Caetano Veloso, a quem acusou de ser pedófilo. Ele esperava que Bolsonaro e os empresários amigos viessem em seu socorro, para poder continuar espalhando as suas fake news e mentiras e distorções impunemente. Pelo visto, não foi bem isso o que aconteceu. Quantos crimes contra o Olavo você investigou, seu Bolsonaro? Nenhum, você nem se interessou. Esse seu Avan, você vai comprar aviãozinho e se vestir de Zé Carioca porque você é um palhaço. Isso que você é. De qualquer forma, Zé Carioca, Luciano Hang, já saiu em defesa dele, tentou colocar panos quentes. Dá uma olhada. Na realidade, Olavo de Carvalho chutou o pau da barraca. E ele tem razão. Ele tem razão. Tá lá na trincheira, atirando, ajudando o nosso país. E aí eu pergunto, né? O que nós estamos fazendo pelo Olavo de Carvalho? Né? Olavo, não passe vontade. Se você tem algo a dizer sobre o governo, diga. Não fique só na ameaça, não. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e manda no zap da família. Se o tio Valdemar é um caso perdido, não deixe de fazer a sua parte com outros familiares que têm salvação. Um forte abraço a todos e até a próxima semana.